Oi, hoje é a resenha do conto Mil Maneiras de Tudo Isso Dar Errado, escrito por Jennifer E. Smith, aqui da coletânea Aconteceu Naquele Verão, 12 histórias de amor, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Quando o vejo na outra ponta do corredor do supermercado, congelo. Não é que eu não queira falar com ele. Na verdade, passei o verão inteiro torcendo para isso acontecer. Observo-o agora, com a mesma velha calça caqui e camisa azul clara. Os chinelos já gastos nos calcanhares e o cabelo um pouco mais longo do que estava na última vez que passei a aula inteira de espanhol olhando para ele. É difícil acreditar que só se passaram 6 semanas. Assim começa Mil Maneiras de Tudo Isso Dar Errado, escrito por Jennifer E. Smith, que conta a história desse casalzinho que ainda não é casal, né? A Annie e o Griffin. E sim, como vocês perceberam, a única coisa que eles têm em comum é a aula de espanhol. E claro, a moçoila aqui da vez, a protagonista, está doida para se derreter por ele, quer dizer, declarar o seu amor. Só que ela não tem muita certeza se há uma correspondência da parte dele desse talvez encontro. Então a questão aqui é bolar uma maneira de acontecer um encontro. Ou seja, eles precisam sair de alguma maneira para ver se aquilo tudo faz sentido, se é possível um relacionamento com ele. Mas ela sabe, a Annie sabe muito bem que o Griffin é uma pessoa esquisita. Ela mesma já contou isso aqui, né? Sim, e talvez seja esse o problema de tudo dar certo ou não. É o modo dele. O Griffin é um cara esquisitão. Mas o que pode acontecer para ela conseguir uma certa aproximação e daí talvez propor um encontro para ver se dá certo? Bom, eu não vou dizer o que vai acontecer de fato, qual vai ser o estopim, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Bom, este conto aqui é o penúltimo dessa coletânea Aconteceu Naquele Verão, 12 histórias de amor. Digamos que já vimos praticamente todo tipo de história romântica que era possível aqui dentro desse livro organizado pela Stephanie Perkins. Ou talvez não, né? Porque a gente até pode dizer que nesse conto aqui dessa semana há uma coisinha diferente. Algo bem claro que a gente pode notar assim que começa a leitura dos primeiros parágrafos, a gente já percebe que a questão romântica já está indo logo de cara. Não há uma certa enrolação, porque na maioria das histórias, digamos que é preciso colocar um certo contexto ali dos personagens. O cenário onde acontece a história, alguns relacionamentos que já acontecem entre os personagens que futuramente vão ser os pombinhos da vez, ou então coisas que estão em volta deles que podem atrapalhar por um lado positivo e por um lado negativo. Mas aqui não, é tudo já direto. Logo de cara, a protagonista da história já diz que está apaixonada por alguém, no caso Annie por Griffin. Então metade das coisas que poderiam acontecer em outros contos nem é tocado. Aliás, posso dizer que nem é metade, praticamente tudo, né? Porque a maioria das características que a gente encontra nos outros contos que a gente viu por aqui, dessas histórias românticas, não se passa aqui nessa narrativa. Talvez aquela, sempre principal, que tem a ver com histórias para jovens adultos, que é aquela questão da família. Sempre é necessário que em algum momento da história os dois personagens, dos dois lados, né, sejam uma garota e um garoto, ou duas garotas, ou dois garotos, tanto faz qual é o casalzinho da vez, mas de alguma forma os dois personagens, num certo momento da história, vão acabar falando sobre a sua própria família, que está, digamos assim, desajustada por algum motivo, de alguma forma, claro, atrapalha a existência daquele adolescente que está querendo se tornar adulto. Ó, sofrimento eterno desses personagens jovens adultos. Então, sempre, o texto estava passando aqui, tinha aquela pegada já diferente, como eu comentei, mas eu estava só esperando, tá, quando é que vai ter a citação dos familiares desses personagens? Quando enfim chegou esse momento, sempre chega, não tem jeito, né? Foi muito pouco, para falar a verdade, uma questão de 2 parágrafos, uma pequena citação no comecinho da história e depois, acho que quando passou um pouco da metade, aí sim veio a questão, principalmente da parte da Annie. Da parte do Griffin é até meio esquecido, passado, batido, a questão familiar da parte dele.
Porque na verdade, a coisa diferente que tem aqui nesse texto é que temos um personagem, como a gente já sabe, o Griffin é uma pessoa difícil. Mas qual é a dificuldade que ele tem em se relacionar com as pessoas? Sim, vamos deixar bem claro, não é apenas com a Annie que ele tem um certo receio de se aproximar. Não é aquela coisa do cara que tá afim da garota, mas é meio tímido, por exemplo. Não, ele é um pouquinho mais complicado do que uma mera timidez. E a coisa começa a se esclarecer justamente quando a gente percebe onde trabalha a Annie. Na verdade, aquele emprego de verão, né? Só para corroborar que essa é uma história aqui de uma coletânea de histórias que se passam no verão e com as pitadas românticas. E justamente ela está trabalhando no local que parece, por exemplo, como uma creche, cheio de crianças pequenas. E aí tem uma criança bem diferenciada também lá no meio daquela algazarra infantil. É o Noah, que tem uma grande dificuldade de se relacionar com as outras crianças e ele mesmo não consegue se comunicar com os adultos que cuidam ali da criançada. Isso fica bem característico logo que ele é apresentado. Aliás, ele é apresentado também bem no começo da história. Mal se já define o casalzinho da vez e já entra esse personagem Noah, que, aliás, quando ele entra, a história meio que dá uma quebrada. A gente fica pensando, ué, não era uma história romântica? Para que está dando tanta ênfase para essa criança? Meio esquisita também. Claro, depois de um certo tempo, algumas páginas, é revelado que ele é uma criança que tem autismo. Aí tudo começa a ser explicado em relação também à questão dos protagonistas aqui dessa história. Eu preciso dizer mais uma coisa meio óbvia. Não é exatamente então um spoiler. Sim, na verdade, o Griffin, por ele ser um cara esquisitão, na verdade, é uma coisa óbvia, né? Se sim, o garoto Noah é um autista, obviamente, então o Griffin é... é por aí a história. A questão principal aqui desse conto. E aí a gente cai numa característica também muito comum em histórias para jovens adultos ou também só de adolescentes, que é as histórias de doença. E isso faz muito sucesso com esse tipo de leitor. A moçada gosta de ver esse tipo de história. Muitos livros foram escritos com essa pegada sobre a doença da vez, como também há muitos filmes para adolescentes também, que também tem esse mesmo mote. Qual é a doença? Do que eles vão morrer? Mas claro, antes de morrer, tem que viver uma grande paixão. Eu particularmente não gosto é nada desse tipo de história, porque é uma coisa bem de nicho e aquela coisa de você sempre oferecer para o leitor aquilo exatamente o que ele quer. Não há nenhuma inovação nesse tipo de história. É clichê em cima de clichê. Mas a questão é, será que aqui a doença atrapalha esse tipo de conto dentro dessa coletânea, que sempre teve histórias leves, não lá muito complicadas? Será que destoa muito? Até que não. E no fundo, a parte da doença em si não chega a pesar bastante na história. Não fica aquela coisa pesada, dramática. Não, é até bem leve. E mesmo eu não gostando desse tipo de história, até que li com certa facilidade. Não fiquei muito enjoado com isso. Ou seja, a autora aqui pegou leve na questão da doença. E acabou servindo mesmo para dar um gostinho a mais nessa relação meio conturbada dos pombinhos da vez. Só para complicar um pouquinho mesmo, no fundo. E também para enfatizar que o Griffin é um cara camarada. E aí fica só uma questão, né? Esse título aqui, né, 1000 maneiras de tudo isso dar errado, é até um pouco exagerado. Não existe 1000 maneiras ou 1000 coisas que acontecem aqui, ou 1000 dificuldades que atrapalham o relacionamento do Griffin com a Annie. Na verdade, só há um que é pura questão exatamente da situação dele, de ele ser um cara esquisito. Ele diz que depois que não é um autista, ele tem uma outra variação, um outro tipo de doença, mas que no fundo a gente pode até comparar, colocar no mesmo tipo de balaio de dificuldade que uma pessoa tem de se relacionar com uma pessoa, entre aspas, normal. Então a gente pode dizer que o título aqui dessa história é meio só para chamar a atenção. É um bom título, né? Então, para 1000 maneiras de tudo isso dar errado, de Jennifer E. Smith, eu atribuo 3,5 asteriscos. Bom, e amanhã temos estreia aqui no Contos do Meio-Dia. Será Decameron, de Giovanni Boccaccio. Sim, vamos conhecer como são as histórias lá do século XIV. Será que elas são
por exemplo, pueris, como são aqui dessa coletânea para jovens adultos, justamente por ser coisa tão antiga? Será que antigamente não se fazia coisas tão complexas? Bom, vamos descobrir amanhã, quarta-feira, e também nas próximas 9 quartas-feiras seguintes, porque temos aqui nessa coletânea de Decameron 10 contos, ou como chamam aqui, 10 novelas. Bastante coisa interessante que a gente vai ver por aqui. E claro, semana que vem, na quarta-feira, teremos a última história aqui da coletânea. Aconteceu naquele verão, 12 histórias de amor. E finalizando esse livro, também chegará uma outra nova coletânea aqui para o projeto. Mas enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui nesse começo de 2019 dentro do projeto. E tchau!